Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a bondade de Deus seja com a sua vida, que a bondade do Senhor encontre um lugar no seu coração de extrema fidelidade. Que Deus esteja encontrando no seu coração um lugar de paz, um lugar em que você quer estar em paz com Ele. Um lugar em que você está pronto a se arrepender, a colocar a sua vida no altar do Senhor e permitir que Ele faça na sua vida o que for preciso para que seu nome seja glorificado, o nome do Senhor Jesus. É o desejo do coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós sejamos lapidados pelas mãos do Senhor. A Bíblia nos relata, no capítulo de número 18 de Jeremias, que a casa do oleiro era nas mãos do Senhor como lugar de lapidar, de tratar com aqueles que o servem, com aqueles que o adoram. A Bíblia é clara. Ele disse para Jeremias: desce à casa do oleiro. E se na casa do oleiro vai ser amassado barro e vai ser tratado até se formar algo para ser útil para alguém, porque o barro que alguém vai pisar agora, ele vai se tornar um vaso. Paulo a Timóteo diz: um são vasos de honra e um para desonra. E nós já ministramos sobre os vasos de grão e os vasos de azeite. Os vasos de grão não passam pelo fogo, não são secados e endurecidos ou fortalecidos no fogo para tomar aquela forma rosada e o barro fazer uma liga que o próprio sol não faz. E aquele vaso que vai no forno a praticamente 1000 graus Celsius, ele vai ser um vaso para azeite, que representa a unção de Deus. Para que você tenha a unção de Deus, para que você possa ser usado por Deus, aonde nós queremos chegar com Deus, nós vamos escolher. Se nós somos apenas um vaso de grão, porque o azeite vaza num vaso secado apenas no sol. Você pode pesquisar na internet. Se botar um líquido, somente o azeite, ele vai minando o barro. E daqui a pouco, do lado de fora do vaso, está todo úmido. Mas o vaso que foi levado ao forno, ele prevalece. Ele prevalece. Então, o nome da campanha é Senhor, me dê mais uma chance. Você está pronto para servir a Deus, para servi-lo? Mesmo quando tudo parece estar dando errado. Mesmo quando você parece estar fazendo tudo que é certo, mas há momentos que tudo parece estar dando errado. Tem pessoas que não suportam um dia de prova, não suportam 2 dias de prova, não suportam uma semana de prova, muito menos um mês de prova. O que dirá semanas de prova?
ou um ano de prova. Vivemos numa geração, não gosto de usar isso, talvez tenha usado uma ou duas vezes esta frase, mas não é de meu feitio, eu não gosto, não sei porquê. A geração do mimimi, uma geração que reclama por muito pouco, reclama demais por pouco que faz a Deus e por Deus. Então, meus amados irmãos, aonde nós queremos chegar com Deus? Por que Deus deve lhe dar mais uma chance? O que você tem feito para Deus e por Deus, que você merece, ao orarmos mais uma vez, Senhor, me dê mais uma chance. E Ele olhe e veja, na verdade, meu filho e espírito, anjos de luz, temos mesmo que dar mais uma chance. O que é em teu favor? O que temos em nosso favor? Para que Deus tenha que nos dar mais uma chance. Eu lhe pergunto, sempre vou me lembrar de ler sempre 1 Pedro 3,17, se Deus quer que você padeça fazendo bem, é melhor que padeça fazendo bem do que fazendo mal, se for Deus, foi a vontade dele. Mas é isso que nós estamos preparados? Ou estamos cheios de gente zangadinho, emburradinho, que não presta ou não serve para ser alistado para o exército de Deus, para ir para uma dimensão maior? Quantas pessoas, por não conhecer a Bíblia, conhece porque lê, mas não conhece porque vive, conhece porque ouve, mas não conhece porque está dentro da pessoa esta palavra de Deus. Pedro também vai escrever na sua primeira epístola, capítulo 5, quando você lê versículo 8, 9, você vai ver 10 adiante, você vai ler quando ele diz que nós temos que resistir o mal, porque ele anda em nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Aí Pedro, ele diz assim, olha, se isso pode ser consolo para vós, não esqueçais que há outros irmãos, como vós, passando as mesmas lutas. Sede firmes, resistirem na fé. São textos lindos e folclóricos de se dizer para a maioria, mas que eu percebo, e isso é a minha comunhão com Deus, que a maioria não está preparada para passar pela prova. Por isso, é muito decepcionante quando eu vejo o sacrifício de Cristo por nós, e tantos chamados crentes, ou cristãos, como queiram se chamar, se doendo por problemas desse tamanhozinho, causado muitas das vezes pelas suas próprias incompetências, causado pela própria semente que plantou um dia, causado pelo próprio desconhecimento da fragilidade que vive. E aí, quando se depara com problemas, é que você vai ver quem é que está do teu exército, quem é que está do teu lado. Foi assim que Jesus detectou, embora antes, mas mostrou para todos os discípulos, que eles não mereciam, se não fosse para a misericórdia do Senhor, dele, Jesus, serem apóstolos. Por isso que João 17 vai relatar Jesus clamando ao Pai para perdoar, abençoar, guardar os discípulos, porque eles não merecem o que Jesus quer para eles. Ele sabe que se dependesse só,
só do Pai, eles estariam mortos, eliminados. Você quer ser discípulo de Jesus? A senhora quer ser discípulo de Jesus? A senhora e o senhor desejam ser discípula de um ministério profético como esse em que eu sou pastor? Então, não há lugar para frouxo e nem para as pessoas cheias de mimimi. O pastor Pablo, em toda a sua história de pastor, e mesmo os antes, nunca jogou uma toalha. Nunca deixei a minha competência cair ao chão. Porque eu estou para encontrar, eu estou para ver quem eu posso contar do meu lado. Pronto para a batalha. Porque os filhos das trevas estão mais prudentes que os filhos da luz. São mais resilientes, mais persistentes. E você pode estar sendo reprovado por um dia de luta, por uma semana de luta, por um mês de luta. Quando muitos, como eu, passei 17 anos como pastor, sendo milionário, e não quero ofender ninguém, em o nome de Jesus. Eu era dono de uma empresa que faturava 50 milhões, não quero te ofender. Mas tem alguém aí, você escreve, por favor, o seu nome, a sua empresa, o seu telefone, porque eu ainda tenho documentos com o meu primeiro advogado que prova o quanto eu faturava. E tenho na minha casa que eu ando com brochura, que seria um encadernamento desde do meu contrato social aos meus bens, que eu tinha prédios em Valadares, no interior. Eu nem sabia o que tinha. E deixei tudo para pregar o evangelho. Está uma hora dessa de joelho para pregar para você. Muitas das vezes, como eu sempre digo, eu saí a pé aqui de São Paulo, lá da Zona Sul, de metrô, para vir pregar para rebeldes, para pessoas que nunca honraram esse ministério e até hoje tem dificuldade de honrar como deve. Nunca ninguém me viu cabisbaixo, chorando, não vou pregar, eu não posso, me dá um tempo. Não, sempre culto terça, culto quinta, eu pregava de manhã, domingo, de manhã à noite, não tinha domingo, anos sem domingo, porque eu jejuei praticamente a minha vida toda de pastor em prol da liça, sempre aos domingos, então não tinha café da manhã. E voltava para casa, já era 2 horas, porque meu culto que terminava à tarde, para preparar a mensagem, para voltar às 6, às 5h30 para o culto, que começava às 6. 6h30 já estava no pau comendo. Sem ter o que comer às vezes, mas não batia na porta de ninguém para dizer, olha, você podia levar uma cesta básica? Esse cara que está te falando aqui. Não tem muitos anos não, tá? Sem dinheiro para ver a minha filha, para pagar a sua escola, para vir lhe dar um abraço. Mas eu sabia o Deus que eu estava servindo. E todo dia, como hoje, eu tenho decepções, porque eu acho que eu estou com leões do meu lado, e tem muita gente que só fica bem quando tudo vai bem para o lado dele, quando tudo vai bem para o lado dela. Pessoas que um dia não viram a injustiça, mas não fizeram algo para ajudar o profeta. Os anos passam e profeta não morre antes da hora. Eu não levo isso como lisonja, porque o seu preço quer dizer ser um profeta. Eu gostaria de dizer que eu sou só um pastorzinho. Então eu te pergunto, você merece que Deus te dê mais uma chance? Você está pronto? E vocês que, principalmente que seguem esse ministério, têm um privilégio. Qual o privilégio? O que esse pastor de São Paulo disse para mim, pastor, o senhor tem
Quem ouve o Senhor tem dois caminhos. Ele pode aprender muito, mas ele pode também ser carregado no mundo do business, como ele falou, do mundo do empresariado. E às vezes nós estamos com essas pessoas ao nosso lado e elas não percebem isso. Aí tem que ver um grande pastor. Eu considero, pelo conhecimento bíblico. E olha que para mim achar um homem com conhecimento bíblico não é fácil, não. E eu sou dos piores, não é porque eu sou o último gás da coca, não. Aí Deus manda um cara desse ligar, mandar um áudio para mim. E aí eu só agradeço a Deus. Obrigado, Deus, porque eu sei que eu estou no caminho certo. Eu sei que eu estou no caminho certo. Mas é tão bom que todos vocês saibam o caminho que vocês estão. Porque aí eu posso ter a consciência que eu estou ajudando a vocês. Se eu prego muito sobre dinheiro, a fidelidade, ou eu sou oportunista, usurpador, porque está para existir alguém que faça o que eu fiz e faço para Deus. Lógico que eu ministrei sobre aqueles homens poderosos americanos, 2 ingleses, mas aqueles homens foram apenas empresários. Um deles só pregava o evangelho como evangelista de vez em quando. Eu não. Eu comi o pão que o diabo fez titica nele, para estar esta madrugada para pregar para você e orar pela sua vida. Então, se eu prego muito céu, eu sou criticado. Se eu prego muito dinheiro, sou criticado. Se eu prego a justiça, sou criticado. O perdão, sou criticado. Se eu prego vamos para cima, sou criticado. Porque a gente não critica só com o que fala, a gente critica com aquilo que a gente não faz. Se eu não faço nada, eu estou criticando. É uma forma de retaliação, uma forma de criticar, não fazendo exatamente o que o profeta disse que tinha que fazer, o que Deus mandou fazer. Vamos colocar assim. Então você merece mais uma chance. Deus vai apertar daqui de 31 de dezembro, segura aí, porque está chegando a bênção, a vitória. Não basta você ter largado bem na maratona, tem que chegar lá. Os quenianos na São Silvestre, eles vão, muitos passam na frente deles, olha na televisão, daqui a pouco eles, pá, vai para cima, daqui a pouco eles racham e chega na frente. Então não adianta eu largar em primeiro, se não vou chegar em primeiro. Chegou em segundo, ser o primeiro dos últimos. Os últimos também serão os primeiros. No mundo espiritual, sim. No mundo físico, não. Então, meus amados irmãos, eu sinto no meu coração, falo por mim, não vou falar nem por minha filha, falo por mim. Se está disposta a ser fiel, a melhorar, a fazer mais do que já fez, se prepare, porque a colheita será tremenda, como nunca se viu antes. Todo mundo quer abraçar o profeta, depois que cospe no prato. O perdão é feito de qualquer forma. Eu não preciso que ninguém me peça desculpa ou peça perdão. Porque os mesmos que jogam flores jogam pedras, e os que jogam pedras também jogam flores. Então, você está pronto para me orar e pedir a Deus por você? Senhor, dê mais uma chance. O que você tem a teu favor? Os teus envelopes. Simplesmente porque você dobrou o joelho e está orando comigo. O que você tem a teu favor? As suas canções que você pode cantar.
que você tem em seu favor? Seu nome está livre no Serasa, é isso? O que você tem a seu favor é o que você fez ontem? Ou o que você continua fazendo hoje? E vai prevalecer no seu caráter, fazendo até que Jesus volte. Então, meus amados irmãos, eu vou citar um caso, em 10 minutos eu oro por você. Jeremias, um homem escolhido por Deus, o homem que Deus marcou para ser um vaso escolhido, um profeta, no capítulo 1. Ele sabe de tudo que Deus tem para a vida dele. Ele diz, olha, no verso 19, vão tentar contra ti, mas não prevalecerão, tá, Jeremias? Ele já tinha certeza, que Deus iria abençoar ele, porque Deus falou com ele. Quando eu te mandar derribar, você vai derribar. Não, Jeremias, se dobre diante das dificuldades, diante dos intempéries da vida, porque não prevalecerão. Eu te consagrei antes de vir ao ventre da sua mãe. Olha que lindo. Mas chega no capítulo 20, Jeremias, no verso 9, ele vai dizer, Deus, eu disse, não te lembrarei mais de ti. Não lembrarei mais de ti. Não falarei mais do teu nome. Não pregarei mais a tua palavra. Se pois sirvo de escárnio, o povo zomba de mim, só me escolheu como profeta. Ele esqueceu do que Deus havia dito para ele lá atrás. Quando a gente não toma posse da palavra que eu falo, às vezes eu prego, o cara da glória, a mulher da glória, a irmã da glória, irmão da glória, eu vou orar, dá glória, aleluia, obrigado pastor, mas aí a prova vem, que é para Deus ver se você realmente está pronto para receber o que você está pedindo. Me dê mais uma chance. Por qual motivo? Se Mateus 10, 22 disse, aquele que perseverar até o fim, eu não posso perseverar só na largada, até o fim, e serei salvo. Até o fim, e serei salvo. Ele esquece. Ele disse, Senhor, a palavra do Senhor é opróbrio, ludíbrio em mim. Sua palavra tem sido uma desonra na minha vida. Sua palavra tem me afrontado, tem me machucado. O seu evangelho, vamos colocar assim, tem me feito sofrer. Seguir o que o Senhor manda seguir aqui, porque ele já seguia as leis de Moisés, as leis mosaicas, tem me feito sofrer muito, para não dizer eu. É como se você dissesse para Deus, as palavras que o Senhor tem me feito seguir desse profeta Pablo, que está pregando a palavra para mim, este tempo tem me feito sofrer muito, eu estou pagando um alto preço. É um opróbrio, uma vergonha, eu não aguento mais. Aí ele pensou, não vou mais falar de Deus e nem da sua palavra. Mas aí, ele disse, mas um fogo ardia nos meus ossos, o Espírito de Deus, na estrutura dele. Vai, Jeremias, não desiste, Jeremias. Vai, Jeremias. Então ele disse, e quando então disse que não ia mais falar no teu nome, nem falar da tua palavra, e fugir da tua presença, eu senti uns ossos, o fogo encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer, de tentar conter. Eu não posso parar, eu vou continuar. Meu Deus. Aí sabe o que ele vai dizer? Agora eu sei, Deus, verso 12. Tu, ó Senhor, tu provas o justo. Tu provas o justo. Está passando por provação, está passando por lutas, não importa quanto tempo, continue praticando a justiça, seja 100% fiel.
Seja 100% fiel, porque Deus prova o justo, o tempo é dele. Ele chegou a dizer: maldito o dia em que nasci, maldito o homem que anunciou ao meu pai, um homem é gerado no ventre da sua mãe. E ele disse: maldito, por que não me matou no ventre da minha mãe, Senhor? Por quê? Porque eu não consigo entender porque o Senhor prova o justo. A mesma história de Abacuque. Porque o Senhor me prova e o ímpio está vencendo? Porque eu saí do ventre da minha mãe para ver trabalho e tristeza, verso 18. E para os meus dias se consumarem em vergonha. Olha que coisa. Imagine Deus, tenta pensar se Deus se sente contristado. Você imagina um homem como eu, ao deparar, seja com você, seja com a minha filha, que não é o caso, e dizer para mim essas palavras, como que ela dissesse para mim como pai: pai, o Senhor não tem sido suficiente na minha vida. Maldita a hora que eu nasci, pai, porque viver carregando o sobrenome do Senhor, pai, ou de você, pai, tem sido muito vergonhoso, tem sido luta na minha vida, tem sido opróbrio na minha vida, pai. Você imaginou que dor, uma facada? Era o que Jeremias estava fazendo com o pai, com Deus poderoso. Aí ele vai entender, no capítulo de número 37, quando todos que rejeitaram ele, a Bíblia disse que ele agora é lançado na prisão. Verso de número 15 do capítulo 37 diz que ferem ele, batem nele muito e jogam ele na prisão. Já no capítulo 38, verso 6, jogam ele dentro da cisterna, cheia de lodo, não tinha água, barro, para ele morrer lá dentro. O eunuco é que vai salvar a vida dele. Um eunuco. Às vezes de onde não se espera que alguém salva um profeta, que alguém salva o ministério. Eu sempre digo, a última semana do mês e a primeira é a mais difícil para mim. E sempre quando vai chegando novembro, todos os anos, é a mesma história. É uma luta. Não é a ausência da fé, é a ausência de crer que aqueles que estão do meu lado vão me ajudar a atravessar o oceano. Porque a responsabilidade que eu carrego missionária é muito grande. Não é mais, minhas missões não é na América, não. São vidas que estão lá, vidinhas pequenininhas, que foram avisados, vão comer, vão ter presentinho, e pai. Então, vai chegando esse momento da luta profética. Deus me deu um exército, ainda que seja de poucos e de pequenos, mas que tenham força vinda do Senhor, de um grande Deus. Por isso que ao fazer a rifa desse carro, eu decidi que ninguém depositasse dinheiro, para você ver que eu não estou atrás do seu dinheiro. Só deposita no dia 12, dia 13, se eu vender. Se eu não vender, não, mas eu vou dar o dinheiro, porque aí se o senhor não rifar, só fica com o dinheiro. Aqui não tem ladrão, aqui não tem agiota, e aqui não tem um inerte, deficiente, que não pode, ainda que seja catar papel e comprar um pãozinho para comer. Ainda tenho caráter. Espero que morra com ele. Tudo para honrar a obra de Deus. Meus amados irmãos, esse cara nessa choração, no capítulo 39, quando Deus manda botar fogo em Jerusalém, acabar com tudo, cheio de sofrimento, Jeremias, o rei manda dizer para o seu oficial: prenda todos, mas salve Jeremias. Exatamente o que ele pediu, faça com ele, verso 12 do capítulo 39.
faça exatamente o que Jeremias te pediu, tá? E leve esse dinheiro, leve essas honras, esses presentes para ele, porque ele foi fiel a falar a palavra de Deus. Olha para você ver, um rei ímpio reconhece o valor que Jeremias esqueceu. E aí o rei diz: e também aos pobres que com ele lutaram, não faça nada. E sabe o que diz a minha Bíblia, meus amados irmãos? Do verso 10 adiante do capítulo 39. O país em chamas. Imagina o Brasil pegando fogo. Guerra civil. Ou alguma nação tivesse invadido o Brasil. E a Bíblia diz: enquanto muitos saíam acorrentados, porque eram assim, né? Os babilônios acorrentavam os pés e as mãos. Iam na fileira, um atrás do outro, tudo acorrentado. Você imagina o peso daquilo a pé, quilômetros a pé, dias a pé, para chegar de Jerusalém à Babilônia. É só você estudar no mapa, é simples você saber o que eu estou dizendo. Vai no Google. A pé. Muitos morriam no meio do caminho, morreram, porque não aguentaram chegar. Espancados. E naquela mesma hora, o rei mandou distribuir aos pobres e a Jeremias vinhas e campos. Distribua, dê de graça para eles. Agora, os últimos serão os primeiros. Os que sofreram, os que pagaram o preço. E Jeremias há de saber que eu nunca esqueci dele. E Deus vai mudar a história dele, meus amados irmãos. Jeremias vai entender. Ele está no meio da sua lamentação. Capítulo 3, 22, 23 e 24, até o 26, ele vai dizer: mas diante de toda essa minha reclamação, de todas essas minhas provas, eu sei que a misericórdia de Deus é o motivo porque eu ainda não sou consumido. Ele usa no plural. As suas misericórdias não têm fim e por isso nós não somos consumidos. Ele vai dizer: bendito é o Senhor, porque a sua palavra se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Olha como é que Jeremias vai mudar. Verso 24. E eu profetizo que a minha porção é Deus. Deus na minha vida, eu não quero mais nada. Eu te pergunto, você está pronto para merecer mais uma chance? O que é que nós temos passado que nos faz vivermos entristecidos, atribulados? Quando a nossa luta é efêmera diante do que esse homem passou. Ele disse: a minha porção é o Senhor, e bendito aquele que espera nele. Meu Deus. Aí ele vai no verso 26 e disse: bom é aguardar no Senhor em silêncio. Mas não, eu sei, verso 15, meus dentes estão trincados, eu esqueci o que é paz, eu nunca tive prosperidade, mas você mudou seu discurso. Pois é, algo parece que entrou na minha vida aqui, profeta Jeremias, e eu vou dizer para vocês: bom é aguardar em silêncio no Senhor. Aí ele vai dizer, e aí que eu queria terminar, capítulo 5, verso 21. Converta, Senhor, a minha vida, converta-nos a Ti, e seremos todos convertidos. Quem sabe está faltando isso para nós, para que nós venhamos a merecer a resposta desta campanha: Deus, me dê mais uma chance. Você merece? Ou as suas lutas já te saturaram? As suas lutas tão pequenas já te enterraram. Você não consegue ser o mesmo no dia da luta. Já pensou se o pastor Pablo no dia das lutas não pregasse? Já pensou? Não pregasse? Abrisse a Bíblia e lesse qualquer besteira para você.
Se o pastor no tempo da luta não fosse para o monte, se o pastor na luta esquecesse desse pacote, que passa dia, passa ano, está sempre comigo, e só os nomezinhos indo aqui para dentro. Já pensou? Se eu por conta própria dissesse como Jeremias, eu não vou pregar mais, acabou. Não tenho nunca vontade de parar de pregar, mas pregar aonde quer, alguém deseja que eu continue a pregar e possa tratar a palavra e o profeta com a devida dignidade que a palavra merece e o profeta pelo menos um pouquinho. Vamos falar com Deus, porque Deus deu para Jeremias, imagina a vergonha de Jeremias, no meio da sua lamentação, toma vinha, toma dinheiro, vários presentes do rei Nabucodonosor, tudo desceu. Agora o rei aqui não é mais Edequias, agora o rei é você. Você que vai mandar em todo Jerusalém. Está em chamas, mas não acabou ainda. Sua vida pode estar passando uma prova, mas você ainda está vivo. Às vezes a gente reclama por pouco. Tem crianças agora que estão com malária, estão sofrendo em algum lugar deste Brasil, alguma África brasileira, alguma Índia brasileira, sofrendo, e não tem a quem pedir socorro. E às vezes gente grande, por tão pouco, esquece que é bom aguardar em silêncio no Senhor. Eu espero que esta palavra tenha tocado o teu coração. Te dava uma mensagem de 2, 3 horas, que tenha cravado a tua vida e que você mereça, ainda que por privilégio, uma nova chance. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por todas as pessoas que oram comigo neste momento, todas aquelas que recebem esta palavra, que entenderam, meu Deus, o que o Senhor quis dizer. Dá mais uma chance. Jeremias em Lamentações está dizendo, dá mais uma chance. E ele viu o que o Senhor foi capaz de fazer na vida dele. Porque embora o livro de Lamentações está depois do livro chamado Jeremias, e Lamentações foi escrito por ele, assim como o próprio livro com o seu nome de Jeremias, Lamentações é durante o tempo da luta. É uma parte profética do resumo do que ele viveu como pessoa. É um parêntese, é uma vírgula, é um entre aspas que o Senhor dá, para que a gente tivesse mais entendimento do porquê Jerusalém passava por luta, porque Jeremias sofreu tanto, e porque, meu Deus, nós temos que confiar no Senhor e aguardar em silêncio. Em silêncio quer dizer não é parar de orar, é parar de reclamar, é parar de dizer que o dia é tribulado, que a semana foi um terremoto, que o ano tem sido trágico, uma tragédia. Enquanto filhos das trevas estão rindo da pandemia e da luta que muitos chamados crentes estão passando. Ajuda-nos, ó Deus, nos dê mais uma chance, eu peço, como Jeremias, a começar pela minha vida, a todas as vidas que se prezam neste momento a dobrar os seus joelhos. Umas podem estar chorando agora, quem sabe alguém está mais revoltado, é nervoso, é contrariado comigo, mas não importa, Senhor. O que importa é que eu intercedo por todos pedindo, dê mais uma chance, e que nós venhamos a refletir nesta palavra. Por que temos passado certas lutas? Por que será? Porque de Jeremias disse, o Senhor prova o justo, mas ele vai esquecer, parece que ele vive uma dubiedade de fé. Uma hora ele crê no Senhor, uma hora ele não crê. Uma hora ele dá glória na luta, outra hora ele pede misericórdia na luta.
Uma hora ele dá um brado de vitória na luta, outra hora ele quer nem falar no teu nome mais. E muitos estão vivendo em cavernas de Elias, porque querem viver apenas a bonança, não tem o equilíbrio para viver as lutas, não tem o equilíbrio para passar pelas provas, não tem o conhecimento do que é uma maratona. Nos seus últimos minutos, seus últimos metros, é quando tem que se dar tudo para a chegada. Quem corre muito na saída não chega, não termina a prova. Mas quem moderadamente pausa os seus passos, as suas passadas, vai chegar, porque se preparou e mediu que é 42 quilômetros de corrida, debaixo de sol ou debaixo de chuva. Abençoa essa maratona cristã, que todos nós estamos envolvidos nela, para que nós não venhamos a desistir, que não venhamos a murmurar, porque o maratonista que quer ganhar a maratona tem copinho de água no caminho para jogar na cara dele, para ele beber um pouquinho. Não tem como reclamar do sol, pedir a alguém que fique segurando um guarda-chuva, uma sombrinha, uma umbrella, para que ele possa ser guardado do sol. Não tem ninguém para botar uma capa de chuva, ele tem que ir do jeito que começou. Ajuda-nos a vencer esta maratona. Ajuda-nos, porque o Espírito Santo está conosco na pessoa desse Jesus Cristo, Pai, trazendo refrigério, trazendo em nós o alívio, a água fresca, porque Ele é a água da vida. Ajuda-nos a vencer as nossas batalhas pessoais. Ajude a vencer cada um a pequena fé. Ajude cada um a vencer o desconhecido dentro de si mesmo. Há muitas pessoas que ainda precisam conhecer quem são, para poder alcançar aqueles que já sabem o que são. Ajude as pessoas a entender do que são feitas, para que possam entender que o Senhor de nada foi feito. Aleluia, o grande Deus eterno, não tem início, meio e nem fim. Deus Pai Todo-Poderoso, dê ânimo a essas pessoas, revigora a fé dessas pessoas, para elas perseverarem, persistirem, meu Pai. É o nome do Senhor. Ajude, meu Deus, que haja arrependimento nosso, de verdade. Porque se não suportamos pequenas batalhas, como é que vamos enfrentar os Golias? Davi, até da caverna de Adulão, era o líder. Até no monturo, até largado no deserto, ele vai dizer: o Senhor levanta do monturo necessitado. Aleluias. Até no monturo, no lixão, que é a tradução do hebraico, meu Deus, ele acreditava no Senhor. Ele vai dizer no mesmo Salmo 37, 19, o justo até na fome, na crise, Deus o farta. Eu não sei do que, Pai. Se era de palavra, se era de paz, se era de comida mesmo. Mas uma coisa eu sei. Seja o que quer que seja que o Senhor tenha fartado, alegrou o coração de Davi. Como eu gostaria de chegar no dedo do pé de Davi, com essa fé, com essa intrepidez, com essa persistência, como tu nos pregaste nesta última quarta. Não adianta ser cheio de sabedoria, educação, ética, diploma, dinheiro, coragem, paixão.
determinação, ousadia, nada disso. Sem a persistência, que é a perseverança e a resiliência, ninguém chega a lugar nenhum, Pai. Ajuda-nos. Eu estendo as minhas mãos. Alcança mães, alcança pais, alcança jovens, alcança crianças, alcança empreendedores, alcança microempresários, alcança grandes que possam estar me ouvindo, alcança casados, descasados, alcança, meu Deus, os divorciados, os que estão sentindo solitário na vida amorosa, os que estão aflorados na carne e estão a pronto de pecar e voltar a uma vida sexual anormal. Tenha misericórdia dessas pessoas. Tenha misericórdia daquelas que vivem pedindo sinais, como se o Senhor fosse representante da antena parabólica. Tenha misericórdia, porque a tua palavra é fiel. Arde esta palavra, meu Deus, nos ossos de todos nós, como fez com Jeremias. E que nós não venhamos nunca mais contê-la. E não contê-la quer dizer crer que o Senhor cumprirá todas as suas promessas. Porque Jeremias disse, tu provas o justo. Ajude-nos a discernir que as lutas que passamos é a provocação do Senhor para ver se nós merecemos mais uma chance, para ir mais um degrau a mais, para ir a um patamar maior, para ir mais alguns quilômetros, para dar mais alguns passos avante. Ajude essas pessoas a entender. Eu não sei quem é a referência delas para ter fé, mas dê fé a essas pessoas. Se não é em homens, que seja então nos personagens bíblicos. Mas se não é neles, que seja no Senhor Jesus. Porque o Senhor disse, encontrará eu, quando voltar, fé na terra. Porque as lutas estão levando as pessoas a serem infiéis no que dizem, no que fazem, no que dão. Então é por isso que o Senhor pergunta, eu vou encontrar fé? Porque fé, quando tudo vai bem, quando tudo está a mil maravilhas, não é difícil, mas o Senhor disse para Jeremias que iam pelejar contra ele, mas não prevaleceria, no verso 19 do capítulo 1, mas ele esqueceu. Então muita gente que me ouve agora já recebeu profecia minha, já recebeu palavra, mesmo que eu não conheça, participam desta oração e recebem esta oração, mas esquecem. É como se, meu Deus, como Jeremias esquecesse que o Senhor não dá início àquilo que o Senhor não tem um final. Os escolhidos do Senhor vão prevalecer. Eu clamo por eles. Dê mais uma chance, como destes para Jeremias. Pode estar tudo em chamas à nossa volta. Podemos estar solitários. Só sobrou meia dúzia de gente pequena, de paupérrimos. Às vezes é melhor um cachorro vira-lata ao lado, lambendo o nosso pé, por causa do carinho que ele quer receber de volta. Um mendigo, como disse a minha filha, quando foi tratada os mendigos na rua, ela e as suas colegas, em tempo de universidade, ela disse que os mendigos não queriam escova de dente, não queriam pasta de dente, não queriam saber sobre o dente, não. Minha filha disse que o mendigo disse que nós precisamos, moça, é de quem nos abraça, é quem não tem nojo de nós. E a minha filha disse que ela e as outras choraram, ficaram envergonhadas, que foram lá para falar de higiene bucal. E os mendigos disseram para minha vida, para envergonhar todas elas, nós queremos é um abraço. Nós queremos é sentir que somos amados. Que lição. Eu jamais esqueceria dessa lição. Então, às vezes, é preferível, Jeremias agora vai entender.
meia dúzia de paupérrimos pobres ao lado dele, do que todos que tiveram tanta oportunidade e não aproveitaram. Por isto, meu Deus, valorizemos as pessoas simples. Ajude-nos a valorizar as pessoas simples. Ajude-nos a valorizar os pobres, os necessitados, os desvalidos, os desfavorecidos. Nos ajude, Pai. Ajude-nos para a glória do teu santo nome. Eu te suplico, Pai. Ajuda-nos a ir até o fim. Que haja pessoas com o coração aberto, não apenas para ouvir uma oração, para ouvir uma mensagem, na esperança de que algo novo vão ouvir e uma mágica vai acontecer, mas aqueles que estão gratos simplesmente pela palavra, ainda que esteja como o tempo de Abacuque, ainda que não haja o florescer na figueira, não haja fruto na vinha, o fruto da oliveira não desperte, ainda, meu Senhor, que falte tudo que diz Abacuque, exultaremos, nos dê pessoas, levanta um grupo, levanta um exército de vidas para dizer: eu vou me exultar, vou me alegrar no Deus da minha salvação. Assim eu termino esta oração, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É que eu te abençoo. Deus te dê mais uma oportunidade. Fique na paz.